E o programa Nobre hoje, no nosso quadro Saúde e Bem-Estar, eu estou aqui com o doutor Juliano Campelo, que vai participar do nosso quadro Saúde e Bem-Estar. E o programa de hoje nós vamos falar do tema de desmistificação da cirurgia bariátrica, onde o doutor Juliano é cirurgião geral e bariátrico, integrante também da equipe do doutor Valadão, aqui do Hospital São Domingos. Bem-vindo ao programa Nobre. Muito obrigado, Madalena. É um prazer imenso poder estar aqui no seu programa com essa audiência maravilhosa e poder passar um pouco do dia a dia da nossa equipe e transmitir um pouco de conhecimento para a população do nosso estado. E hoje, como a gente vai falar sobre a cirurgia bariátrica, então a primeira pergunta é sobre os cuidados, que o paciente tem que ter em relação à segurança desse procedimento. Muito bem, Madalena. Quem vai fazer a cirurgia bariátrica é muito importante, ou qualquer outro tipo de procedimento cirúrgico, é muito importante observar 3 fatores, 3 pontos principais. O preparo para uma cirurgia começa com uma avaliação pré-operatória adequada, onde o paciente vai passar por fazer uma série de exames laboratoriais, exames de imagem, passar por consulta com especialistas como cardiologista, anestesista, dentre outros, para que o procedimento ocorra com o máximo de segurança. Um segundo ponto. Outro ponto muito importante é assegurar-se que o procedimento vai ser realizado num hospital que ofereça segurança, que tenha estrutura e que tenha equipe profissional habilitada para que cuide bem desse paciente no pós-operatório. E por último, e de extrema importância, buscar uma equipe habilitada e capacitada que possa oferecer ao paciente a realização de uma cirurgia com todos os critérios de segurança. Uma coisa muito importante é o paciente sempre buscar, junto ao site das sociedades, como no site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, saber se seu cirurgião é habilitado pela sociedade. Doutor, eu queria que você explicasse um pouquinho para nossos telespectadores como é que é feito esse procedimento, já que a gente já está dentro de um centro cirúrgico aqui do Hospital São Domingos. Esse procedimento hoje ele é feito através de uma forma minimamente invasiva, onde a gente utiliza o set de laparoscopia. Através de pequenos furos, pequenos orifícios, a gente consegue ver o que tem dentro da cavidade abdominal. Então torna a cirurgia muito mais segura, visto que a gente consegue ver numa visão ampliada as coisas. Uma coisa muito importante que a gente consegue ver aqui é a qualidade da imagem que a gente utiliza. Uma imagem de alta definição, onde a gente consegue ver até mesmo aqui na mão, a gente consegue ver aqui as impressões digitais. Através de material minimamente invasivo, a gente consegue ver o que tem dentro do abdômen do paciente. Através de pequenas incisões, a gente consegue ter essa visão. Aqui simulando aqui nesse mamão, a gente vai ver aqui, entrando todo o trajeto com segurança, sem causar nenhuma lesão a nenhum órgão do paciente. Aqui a gente entra sob visão direta, tira o guia, que é o que deixa mostrar o que tem no nosso caminho, e agora a gente vai ter uma visão real, só que do interior de um mamão. A gente consegue ver a alta definição, os grãos do mamão, a gente consegue ver tudo. Todo o procedimento é sob visão direta. Em nenhum momento a gente trabalha às cegas. Então, por isso é a segurança da laparoscopia. Poder ver o que está acontecendo em tempo real, sem nenhum delay. Doutor Juliano, como é que é feito a cirurgia bariátrica? Como é que é realizada? Hoje em dia a gente tem 2 técnicas que são as mais utilizadas no mundo. O bypass, que é aquela técnica onde a gente reduz o tamanho do estômago e faz um desvio no tamanho do intestino, um desvio no intestino do paciente. E o sleeve, ou gastrectomia vertical, onde a gente age apenas no estômago, diminuindo, reduzindo o calibre desse estômago. Cada técnica tem sua indicação e tem um paciente ideal. A gente não tem como saber antes qual a técnica que vai utilizar. Primeiro a gente precisa fazer os exames, avaliar o paciente e ver qual a indicação específica para aquele paciente. Se perder peso, se controlar doenças, se controlar o diabetes, o que é o mais importante naquele momento. Essa daqui é a técnica que a gente utiliza, uma técnica laparoscópica para poder fazer o bypass gástrico. Através de pequenas incisões a gente tem acesso ao interior da cavidade abdominal. O primeiro passo da cirurgia é diminuir o tamanho do estômago. A gente usa o grampeador, conforme foi mostrado, para poder grampear e cortar ao mesmo tempo, deixando esse reservatório em torno de 50 a 70 ml.
O segundo passo é fazer o desvio intestinal. De acordo com a quantidade de peso que o paciente tem para perder, a gente faz uma secção no intestino, fazendo com que parte dele não passe comida. E aí sim, depois que completa a cirurgia, uma parte do intestino vai passar a comida, é chamado de tubo gástrico, a comida vem pelo esôfago, entra no reservatório pequeno que a gente deixou e depois passa para o intestino, chamado de alça alimentar, onde só passa a comida. E pelo outro lado, de amarelo, vem o suco gástrico. O que continua sendo produzido normalmente aqui nesse estômago precisa se encontrar com o alimento para que comece o processo de digestão. Só a partir desse ponto vai começar o processo de digestão. Na outra técnica utilizada, que é o sleeve ou gastrectomia vertical, a gente só vai mexer no estômago, vai diminuir o calibre desse estômago. Antes o paciente precisava preencher pelo menos 70% desse estômago para poder ter saciedade, o que faz com que ele coma além do que ele precisa. E então a gente vai reduzir o calibre desse estômago. Utilizando o mesmo grampeador, a gente vai seccionando, cortando e costurando ao mesmo tempo, de forma que fique só um tubo gástrico. O alimento ele vai preencher 70% desse estômago mais rápido, não vai precisar comer o tanto de comida que ele precisava comer antes. Então essa técnica é chamada de gastrectomia vertical, porque ela ocorre de forma vertical, o estômago só tem o seu calibre reduzido e a gente não mexe no intestino. Hoje essa cirurgia ela é realizada graças a um instrumento que é um grampeador que a gente utiliza para poder seccionar esse estômago e o intestino e ao mesmo tempo já consegue grampear, ou seja, fechar, para que não haja nenhum tipo de vazamento. Esse é um grampeador utilizado em todo o mundo. Nos melhores hospitais dos Estados Unidos, da Europa, utiliza esse mesmo grampeador que a gente utiliza aqui no Brasil. Então, uma forma de demonstrar ele aqui, a gente vai simular, isso aqui seria um estômago, o tamanho de um estômago de um paciente, onde a gente vai simular o grampeamento. Aqui na demonstração, imagina que isso aqui é um estômago, o esôfago e a porção inicial do intestino, que é o duodeno. A gente precisa diminuir o tamanho desse estômago, que ele tem uma capacidade em torno de 1.500 ml no adulto normal. A gente precisa reduzir no bypass para algo em torno entre 50 e 80 ml. E no sleeve, algo em torno de 400 a 500 ml. Aqui a gente vai, pega o tecido, apreende o tecido com segurança, vê que não tem nada que impede o nosso movimento, então a gente consegue manusear bem no interior da cavidade abdominal. E com um simples clique, vocês podem ver que ele já fez todo o serviço. Grampeou e cortou o tecido, sem deixar que nada vaze do estômago. Aqui a gente consegue perceber que ficam uma costura de 3 linhas de grampo, então isso oferece mais segurança para o paciente. E graças a esse equipamento, a gente consegue utilizar um material que hoje é utilizado em todo o mundo com total segurança. Um clipe, um grampo de titânio, que não tem nenhuma reação para o corpo humano, não causa rejeição e oferece uma segurança pelo fato de ter 3 linhas de grampo, o que impede que abra esses grampos e tenha algum tipo de vazamento. Aqui a gente vai trocando os grampos de acordo com a necessidade. Existem vários tamanhos de grampo e a gente vai ver o que é adequado para cada tipo de paciente. Esse aqui é um lacre de segurança, para saber que a carga nunca foi utilizada. Então a gente vai preparando para outras grampeadas, de forma a moldar esse novo estômago. Com um clique, a gente vê que ao mesmo tempo ele vai grampeando e já volta a lâmina para o local inicial. Então a gente já vê aqui que começa a formar um novo estômago. Esse é o reservatório que vai ficar num bypass em torno de 50 ml. E aqui a gente vai moldando esse novo estômago. Vai grampear quantas vezes for necessário. O estômago que vai ficar fora do trânsito e o estômago que vai passar comida. E finalizando o nosso novo estômago, que vai ficar com a última grampeada. Então essa daqui era a conformação inicial que nós tínhamos, a comida descia pelo esôfago, vinha para o estômago, onde começava o processo de digestão, e depois ia para o intestino para poder passar pelo processo de absorção. Nesse momento agora a gente faz uma secção completa do estômago e o novo reservatório gástrico vai ficar sendo mais ou menos 50 a 70 ml. É a quantidade de comida que o paciente vai conseguir ingerir. E o outro estômago continua lá dentro para poder continuar produzindo suco gástrico e outros nutrientes importantes para o corpo. E lá na frente vai ocorrer o processo onde a gente vai unir o intestino
com essa porção do estômago, como demonstrado no vídeo educativo. Doutor Juliano, então hoje a gente pode dizer que o Maranhão é referência nesse tipo de cirurgia? Sim, Madalena. Hoje o nosso estado é referência nacional e internacional nesse tipo de cirurgia, na cirurgia bariátrica e metabólica. Agora, no mês de maio, o nosso grupo foi convidado para discutir com outros profissionais do Brasil e até do exterior os avanços nos resultados da cirurgia do diabetes, que conseguimos aqui no nosso estado. Em agosto, esse mesmo trabalho vai ser apresentado em Viena, na Áustria, no Congresso Mundial de Obesidade. E ver o nosso trabalho reconhecido só nos dá a certeza que estamos no caminho certo. Doutor Juliano, e para finalizar, né, a gente sabe que para a equipe estar de parabéns, lógico que tem um sucesso. E qual o segredo desse sucesso? Pois é, Madalena. O segredo do nosso sucesso é uma equipe formada hoje por 5 cirurgiões, endocrinologista, nutrólogo, cardiologista, nutricionista, psicólogo, enfermeiras, instrumentadores, secretárias, fazer um trabalho em equipe e sempre, cada vez mais, buscar aprimorar os conhecimentos. Esse é o segredo da nossa equipe. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar falando, discutindo um pouco com a população maranhense sobre os cuidados que cada um deve ter.